Bom, vamos passar para a próxima aqui, porque a gente ainda tem algumas para comentar. E é interessante porque, bom, vamos sair então de PL das fake news, que é um assunto que estava bem quente, né? Ainda está, né? E vamos falar um pouco sobre inteligência artificial, então, que é um Nem, artigo. nem o assunto que todo mundo tá falando agora, assim. Não, o que é isso, né? Uma novidade, né? Chegou a estar até cansado, assim, porque vai penetrando, assim, né? Esses assuntos, assim, vão penetrando e quando vê, tá todo mundo realmente falando, né? E esse artigo, então, que a gente traz aqui, é um artigo que está lá na Folha, né? E é um artigo do Ronaldo Lemos. Então, o Ronaldo Lemos aí é um pioneiro já, dá para dizer assim, né? Participou lá do Marco Civil, né? Tem alguns programas aí de TV que são interessantes, sempre escreve bastante coisa aí sobre internet, né? E ele tem essa coluna na Folha, que eu não sei se é semanal, sei lá. Mas, então, o que ele fala nesse artigo é que a batalha da inteligência artificial vai ser travada no direito autoral. Então, ele traz vários exemplos aqui, né? Que eu achei bem interessante, assim, porque é algo que eu também me interesso muito, assim, né? Eu já estava lendo a respeito, vendo vídeos a respeito de como que as coisas vão se dar com inteligência artificial, né? Não sei se vocês viram essa semana passada, acho que o Paul McCartney lá anunciou que vai sair uma música nova dos Beatles com o John Lennon. Então ficou muita especulação, assim, pô, recriaram a voz do John Lennon e vai ser uma música nova dos Beatles. E por que isso? Porque pelo menos no meu entendimento, né? Porque essa camada meio marqueteira e meio em cima de ilusão da inteligência artificial, ela acaba chegando em todo mundo, né? E existem, né? Procura no YouTube aí, sei lá, Kurt Cobain cantando uma música nova do Nirvana com uma letra gerada por inteligência artificial. Tem isso, né? Tem várias coisas aí relacionadas à música e que de fato tem algo bem próximo, assim, né? Então tem uma voz parecida com a do Kurt Cobain ali, que enfim foi uma rede lá treinada para fazer isso acontecer e uma letra também gerada foi, né, feito um treinamento com todas as músicas do Nirvana, todos os textos de letras do Nirvana, então a inteligência artificial consegue gerar uma coisa semelhante. Ao mesmo tempo, fizeram a mesma coisa com a voz. Então sai ali uma coisa assim, né? E então, quando saiu essa notícia, todo mundo pensou que era, pô, o John Lennon, fizeram isso com o John Lennon. Mas não é bem assim, né? Então, até o Sean Lennon, que é filho do John Lennon, falou sobre, ele falou, não é isso, tem um áudio, né? Tem uma fita gravada que nunca veio a público, né? Então, a inteligência artificial vai ajudar a aprimorar, né, isso que o pai dele gravou, né? Então, acho que aí é interessante, assim, aí um assunto que eu gosto, que é esse equilíbrio de usar a tecnologia, o ferramental, né, para ajudar a gente a fazer alguma coisa. Não é simplesmente, meu Deus, agora tem o Beatles dos anos 2025 vai ser totalmente gerado por inteligência artificial, né? E fiz esse devaneio aqui, mas vamos voltar para a notícia, porque justamente o Ronaldo Lemos fala sobre algumas das possibilidades que podem ser travadas aí sobre inteligência artificial, pensando nisso, né? Pensando no direito autoral, né? Então, um pedaço de música que é gerado baseado num treinamento que foi feito em cima da música de alguém, o direito autoral é de quem? Desse pedaço? É da origem? Desse pedaço da pessoa que gerou esse pedaço? Então tem bastante coisa assim relacionada ao mundo da música e ao direito autoral, não só para música, né? Para outras coisas também, né? Lembrei de Charuto. Sim, sim. Pô, Isso, inclusive, me lembrou uns anos atrás, eu estava assistindo a palestra de um cara que ele era um fotógrafo, e ele cita que ele perdeu o direito sobre uma foto, e a história dele, assim, é que ficou, tipo, semanas numa árvore, tirando fotos de animais, escondido para não ser visto e tudo mais, e um dado momento ele derrubou uma câmera fotográfica no chão, e um macaco foi lá e pegou a câmera, futricou e pá, tirou uma selfie. E essa é considerada a primeira selfie animal da história, assim, né? E ele, ficou muito legal, depois queria vender a imagem e tudo mais, e perdeu o direito sobre a imagem. Né? Se eu não me engano, foi na Europa, e eles estipularam que ele não tinha direito sobre aquela imagem, porque não foi ele quem apertou o botão da câmera. Né?
Então ele perdeu o direito sobre aquela imagem. E eu acho isso muito curioso e me remete a pensar sobre isso aqui também, né? Porque parte do conteúdo que eles falam aqui é sobre isso. Uma pessoa escreveu um livro, uma história, com texto e imagens, só que as imagens eram artificiais, feitas por uma IA. Aí as imagens não puderam ser registradas por essa pessoa, apenas o texto. Já no Japão, eles liberam tudo, né? Inclusive, eles estavam comentando que tu pode mandar imagens que têm direito autoral para uma base para ele treinar e fazer coisa em cima usando aquilo ali. Então tem que ter um ponto de equilíbrio muito forte, né? E eu lembro que boa parte dos treinamentos que tem hoje, e isso me faz pensar sobre essa parte de tu poder registrar imagens, para mim faz sentido poder registrar uma imagem que tu gerou com o IA, mas tem que estar atrelado de alguma forma à base treinada, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi exemplos de algumas pessoas que são especialistas ali, que é tipo assim, faz uma imagem de uma pessoa na chuva. Daí tu diz, não, agora ele faz uma imagem horrorosa. Eu diz, beleza, agora eu quero uma imagem cinematográfica com uma pessoa na chuva, iluminação de tantos graus, tantos não sei o quê, temperatura tal, lente de ângulo tal, flash tal. Daí o cara escreve um texto desse tamanho para ter a mesma imagem que é uma pessoa na chuva. Só que daí a imagem fica linda. Então, há uma autoria, entende? Uma máquina fez. Mas há uma autoria ali em algum lugar que não é qualquer um que senta e faz, sabe? Então, acho que tem que ter um ponto de equilíbrio aí. Tipo, tem a base que tu treinou e tem a coisa, o input que tu pediu para como tu explicou para a máquina o que tu queria, né? Então, acho que tem muito pano para manga aí, realmente, mas algo tem que sair, né? Mas ao mesmo tempo entra naquilo, né? Que dá para ser mais profundo no. Porque essa abstração que a gente faz com a inteligência artificial, né? De dizer a máquina fez. Quando a gente fala aqui sobre direito autoral e, enfim, coisas relacionadas, só foi possível chegar naquela imagem que alguém pediu por conta do treinamento anterior, né? Então, acho que isso fica mais nítido quando a gente fala de coisas mais concretas, né? Porque imagem até sai aquelas bizarrices lá, né? Que a gente vê quando gera uma imagem meio aleatória, assim. Acho que no texto fica mais, talvez mais palpável, assim, né? Pô, se a base é a Wikipedia, pô, o texto veio, ou se a base é, sei lá, o Google Books, né? Então, tipo, dá para fazer o lastro, né, de onde veio a informação. Então, tipo, acho complexo porque a gente fica sempre abstraindo as coisas, né? Mas nesse sentido de direito autoral, de novo, aí a gente poderia ficar filosofando por horas, não vamos entrar nesse assunto, mas a gente entra nisso que a gente tem hoje, de a gente ficar as pessoas do mundo inteiro, né, ficar trabalhando de graça, né, para gerar conteúdo, e aí depois uma inteligência artificial vai ser treinada com aquele conteúdo que a gente gerou de graça, e aí depois alguém pode deter o direito de uma coisa que foi criada só por conta do treinamento. Então, isso eu acho meio bizarro, assim, sabe? Então, você tem que conseguir ir até o fundo e entender. Não, peraí, se a origem é o quê? São livros? Pô, então tem direito autoral da pessoa que escreveu o livro, né? Mesma coisa vale para imagens, música, tudo mais. E não só isso. Tem a questão, inclusive, que o autor cita nesse artigo, né? A gente poderia pedir, por exemplo, para uma IA estudar como base todas as músicas de um autor ou de uma autora, né? De um cantor ou cantora. E aí tu diz para ele, agora eu quero criar uma música nesse estilo, seguindo essa linha, né? Pela legislação, aquele artista deveria receber, então, né, uma parte desse direito, uma parte desse valor, porque tu que tá criando uma coisa nova em cima, mas é toda uma base de estudo e trabalho de alguém que fez antes, né? Então, realmente, a gente tá num momento aí que tem que ser discutido isso tudo e a gente não tem uma resposta certa, né? Não tem alguém que diga assim, o certo é fazer isso aqui, porque daí alguém chega em cima e diz, tem uma outra camada aqui, ó, que na verdade o certo é fazer aquilo ali. Então, e tu pode ir, e são muitas camadas, né, de abstração que pode fazer. Eu me preocupo muito com o texto, tá? Porque eu já recebi várias fake news esdrúxulas. Fake news que eram absurdas. Eu olhava e via, putz, uma fake news absurda. E as pessoas acreditam. Quem me mandou a fake news acreditou. E são absurdas. Com o IA, imagina que as pessoas não vão acreditar. Lembra da história do Papa com a roupa branca lá? Então, pois é. Se com coisas absurdas as pessoas já acreditam, tu pede para uma IA bolar um texto ali que traga um determinado tópico que tu quer, que é falso, né? Mas deixa aparecendo um artigo do fulano que escreve uma coluna na ZH aqui, na Folha de São Paulo, tu pode ter um problema muito grande, sabe? E aí não basta tu colocar no final do texto dizendo esse texto foi gerado por uma IA.
numa imagem, tu até pode tentar botar uma marca d'água, mas botar isso no final do texto, tipo, né? Então a gente está caminhando em uma direção que eu prevejo alguns problemas sérios relacionados a isso. É complexo e voltando à PL, precisamos de regulação, uma regulação mínima, né? Porque para esse tipo de complexidade, assim, né? E por favor, né? Acho que a nossa audiência aqui sempre foi uma audiência muito antenada, uma audiência muito inteligente, né? Não caiam nesses cursos aí de engenharia de prompts. Eu fico olhando isso, assim, porque agora eu voltei para o Instagram, né? E aí estou no Instagram e fico vendo, às vezes abro e fico vendo o que está rolando por lá, ou até no YouTube, né? Tem muito isso. E essas enganações, assim, mude de vida, ganhe até 10 mil reais sendo engenheiro de prompt. Ah, para, né? Por favor, tem alguém que cai nessa? Tem, né? A gente sabe que tem, né? E aí tem um monte de problema sério, só que é tanta coisa que tem esse monte de probleminha também que vai gerando, sabe? Que é esse lance aí do coachismo e um monte de gente vendendo coisa falsa, montando cursinho que não serve para nada, sabe? Cursinho de como escrever no chat GPT com a ilusão de que assim tu vai mudar de vida e que tu vai, né, começar a trabalhar para grandes agências e, por favor, né? É triste, né? Porque talvez tenha gente que tem ali um dinheiro guardado e vai comprar um curso desse que é charlatanismo, né? Total. E ao mesmo tempo a gente tem também muitas ferramentas nascendo aí, e eu queria só enfatizar também que eu também gosto de ser otimista. Tem muita coisa boa com IA também, tá? Então a gente tem que, por exemplo, na área da saúde tem, nossa, inúmeras coisas que são muito boas. Um exemplo que eu vi muito legal era tu pedir para uma IA explicar para ti uma bula de remédio. Quem é que lê uma bula inteira, né? Tu diz, olha só, eu tenho, sei lá, tenho hipertensão, posso tomar esse remédio? Daí ele lê para ti e diz, não, olha só, tu tem 30% de chance de morrer por isso. Então, tem coisas que são bobas, mas que no dia a dia fazem muito sentido, sabe? A questão mais é realmente, né, ver a base do treino, ver quem tá treinando, como tá treinando, né? E a direção para onde a gente vai com isso aí também. E quem tá usando pro resultado final.